Estava na embarcação eu, minha mãe e mais dois irmãos meus. Um era de colo, né? E quem conduzia a embarcação quando os meus irmãos não estavam era eu, né? Eu que sabia lidar com o motor, fazer as manobras e tudo. E nesse dia a gente estava indo para a roça, né? Com a minha mãe e meus irmãos menores. Ao sair, eu fui secar a água da embarcação, e só que era secado com uma vasilha, né? E na hora eu tirei para tirar a água, né? Foi na hora que aconteceu o acidente. Toda vez que eu entro no barco eu lembro. Eu sinto aquilo, eu lembro da dor, eu lembro da hora que puxou, eu lembro de tudo. Do desespero da minha família, a família estava no meu barco, né, que eu estava. Tudo isso passa na minha memória e eu acho que eu nunca vou esquecer. Vem aquele trauma, olhar para trás e imaginar que foi lá que eu perdi, né, meu cabelo. Elas guardam marcas de uma tragédia. As cicatrizes podem até estar cobertas por perucas, mas psicologicamente os prejuízos são irreparáveis. Deusiane, Regina e Josiane viveram histórias iguais em épocas diferentes. Todas foram vítimas de escalpelamento, perderam o couro cabeludo em acidentes com embarcações. O escalpelamento tem vários graus. Tem escalpe parcial, tem total, tem com perda de membros, tem com perda de dedos, tem toda espécie todo tipo de escalpe, porque o escalpelamento na Amazônia, a maioria deles é causado pelo eixo do motor de um barco artesanal, onde fica no meio do barco um eixo que gira numa velocidade muito alta, dependendo da potência do motor, dependendo da velocidade do motor, e depende do tamanho do cabelo, depende da fortaleza do cabelo e depende de se a pessoa teve alguém que puxasse, que acudisse na hora, porque o motor não para. Alguns motores chegam a 1.800 rotações por minuto. Força é tão grande que é um arrancamento, te impossibilita de qualquer reimplante, porque arranca, ou seja, é uma avulsão. O repórter Justiça desta semana foi até o norte do país para saber por que casos assim ainda insistem em acontecer. Rios e igarapés são as estradas da população do Pará e da Amazônia como um todo. A comunidade ribeirinha depende de barcos e lanchas para atividades básicas, como ir ao trabalho, à escola, a qualquer canto. Pilotar embarcação é uma prática que começa bem cedo, de forma irregular. Aos 19 anos, Carlos Henrique já é um condutor experiente. Nasceu, pegou uma idadezinha, 2, 3 anos, já está conduzindo. No caso, meu avô, a primeira vez que eu conduzi o barco do meu avô foi numa vinda. De Belém para casa, eu acho que eu devia ter de 3 a 4 anos. O barco usado atualmente foi feito pelo tio do rapaz. O problema dessas embarcações é que elas vão acumulando água. Para não correr o risco de afundar ou virar, alguém precisa dar vazão ao líquido. É justamente aí que mora o perigo. Essas embarcações, elas são, digamos, feitas de forma artesanal, ou seja, fundo de quintal. Então, é lá nessas regiões ribeirinhas, no fundo de quintal, a pessoa faz uma embarcação como essa, sem as devidas regras da Marinha, da Autoridade Marítima, e aí, no caso, quando vai navegar com o eixo descoberto, essa embarcação começa a adentrar a água e precisa fazer o esgoto dessa água para a embarcação não virar. Então, é nesse momento em que a criança ou adolescente, principalmente as mulheres, vão tirar a água do fundo do porão para poder não virar embarcação, e aí aproxima o cabelo, abaixa a cabeça. E aí outro ponto importante é que essas pessoas não prendem o cabelo, não usam boné, não usam coque, e aqui na nossa região, a parte das mulheres tem essa característica de cabelos compridos, e é nesse momento que acontece o acidente. A Deusiane tinha apenas 14 anos quando foi escalpelada em 2001. Além de perder o couro cabeludo, a moça ficou sem as orelhas, as pálpebras e fraturou o braço esquerdo. Na hora eu não senti nada na cabeça. Eu acho que a dor foi tanta que acabou, anestesiando. Eu só senti a dor no braço.
eu gritei com a dor no braço. E eu ainda que ainda fez todo, como era eu que sabia lidar com o motor, eu que ainda fez ainda toda a manobra para voltar para casa. Aí de lá a gente pegou outra embarcação, fomos até um porto de estrada, pegamos um caminhão para ir para a cidade mais próxima que tinha da minha casa. Nesse mesmo ano, outras 18 pessoas passaram por situação semelhante. Eram crianças e jovens que não tinham consciência da gravidade de um escalpelamento. Com essas crianças, esses jovens, possivelmente, tá, os pais, avós, os tios, as famílias, conduzem essa embarcação sem cobertura de eixo. E como não aconteceu o acidente, eles passam essa questão para os filhos e jovens. E essas crianças e adolescentes crescem com essa cultura do risco, achando que não vai acontecer, mas infelizmente acontece. Só para se ter uma ideia, entre 1979 e 2009, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, que tem a jurisdição em 121 municípios no Pará, registrou 293 casos de escalpelamento. 65% deles envolviam crianças, 30% adultos em faixa produtiva, 5% idosos. 2002 e 2003 foram 2 anos bem críticos, com 38 e 36 acidentes, respectivamente. O problema era constante, veio então a urgência de se mudar essa realidade. A Lei 11.970 de 2009 tornou obrigatório o uso de proteção no motor, no eixo e nas partes móveis das embarcações. Esse é o motor. Aqui, o eixo que faz girar a hélice, o principal vilão dessa história. As campanhas por aqui orientam inclusive as mulheres que quando entrar nas embarcações estejam com os cabelos presos ou cobertos. As crianças não devem sentar perto do motor. Já para os donos das embarcações, a orientação é cobrir esse eixo. A Capitania dos Portos, por exemplo, dispõe de uma peça metálica que é gratuitamente instalada nos barcos. Mas tem outras alternativas, algumas até bem criativas e que têm a mesma função, como essa peça aqui, que pode ajudar a salvar vidas. Aqui, como a gente não tem que a Capitania libera, aí no caso a gente já produziu essa aqui tipo em casa mesmo, de madeira, que é justamente tipo como se fosse uma caixa, que a gente já usa assim, que aí já cobre o eixo, que já é para evitar o tipo de incidente. Desde a implantação da lei há 10 anos, mais de 4.700 embarcações foram cobertas e houve uma diminuição significativa no número de acidentes. A fiscalização tem sido intensa, campanhas educativas são lançadas com frequência. Quando estiver no barco, fique longe das partes móveis do motor. Mas muita coisa precisa mudar. Nosso grande desafio é colocar uma mentalidade da segurança da navegação. Ou seja, mudar a cultura de risco aqui da região, que é importante, tá? Cumprir as regras e observar essas questões de segurança que salvam vidas, principalmente no aspecto de colete salva-vidas e principalmente na questão de a utilização de embarcações que possuem o eixo coberto. Outros 2 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional pretendem assegurar direitos às vítimas de escalpelamento. Este aqui garante cirurgias reparadoras reconstrutivas de graça para a correção de lesões provocadas pelo acidente, assim como acompanhamento social e psicológico. Já esse assegura pensão especial mensal, vitalícia e intransferível aos que perderam o couro cabeludo em motores de embarcações. Esses projetos de lei, eles surgiram justamente para dar uma proteção mais efetiva para as vítimas desse tipo de acidente. O que nós temos hoje é a legislação geral em direito civil acerca de responsabilidade civil, ou seja, a pessoa que sofre esse tipo de acidente, obviamente o proprietário da embarcação, ele vai ser responsabilizado civilmente, vai ser acionado aí por danos morais, danos materiais que essa vítima tenha sofrido, e essa vítima também ela tem hoje o amparo dos direitos trabalhistas comuns, ou seja, ficou afastado do trabalho por mais de 15 dias. Então, eu tenho algumas legislações que tratam do tema, mas sob a ótica geral. Não existe ainda uma norma específica sobre o tema. Quem também luta para ver um projeto virar lei é o Cláudio. O caminho ainda é longo, mas ele, que coordena o Centro de Voluntariado da Amazônia há 24 anos, já conseguiu 1.500 assinaturas. Aqui, a ideia é oferecer nas escolas e universidades brasileiras uma disciplina de prevenção. Quando você fala em Amazônia, lhe vem à mente, na média, né, que essencialmente tem que se proteger a floresta dos incêndios, proteger os animais, né,
proteger o meio ambiente. Acontece que dentro dessa realidade existe um ser humano dentro da Amazônia. Quanto é que custa a professora na sala de aula, no final da aula, lá na Amazônia, naquela escolinha lá do interior do Marajó, não é? Quanto é que custa ela treinar as crianças a aprenderem um cabelo e a usar um bonezinho, um cap? E educá-las a ficar longe do motor? Essencialmente a boa vontade, essencialmente as pessoas começarem a ver que a ninguém interessa uma criança mutilada. Ele e a esposa, a doutora Zeneide, já visitaram 130 cidades e 10 países, promovendo palestras sobre o escalpelamento. Ela, por exemplo, foi a primeira cirurgiã plástica do Pará. Já fez mais de 300 operações reparadoras em quase 4 décadas. As sequelas são tristes, não nasce mais cabelo. A orelha é dificílimo de você recuperar, porque você recupera a orelha com pele que existe ainda. Se saiu toda a pele, já fica difícil de recuperar a orelha. A recuperação é lenta. Os escalpelados precisam de apoio. A Orvan, ONG dos ribeirinhos vítimas de acidente de motor, trabalha para combater o preconceito e trazer mais qualidade de vida a essas pessoas. Antigamente, as meninas passavam muito tempo internadas, né? Só que a equipe chegou a um ponto que perceberam que muito tempo dentro do hospital elas tinham dificuldade de se estabilizar mais rápido. Hoje, a ONG resgata a autoestima de dezenas de mulheres fabricando perucas. Os fios são cuidadosamente tratados e unidos pela Regina, que há 25 anos também perdeu o couro cabeludo. A gente consegue a doação do cabelo, né? Os cabelos são doados e o custo ele é gratuito. O meu serviço ele é voluntário. É muito difícil para a gente, para nós mulheres, né? Ficar sem o couro cabeludo, sem o cabelo. É muito complicado enfrentar essa parte aí. Com muita garra, aos poucos, a Josiane vai superando o trauma causado pelo escalpelamento na infância. Hoje minha autoestima está lá em cima, sabe? Que eu tenho o apoio das minhas amigas, para eu não desistir dos meus sonhos. Aqui da ONG também eu tenho um apoio muito grande e dos familiares também. Mas, apesar das histórias de superação, o apelo é para que os olhares dos donos de embarcações e das autoridades sejam voltados para o fim desse tipo de acidente. Eu gostaria que vocês tomassem a atitude, a providência de cobrir os eixos das suas embarcações, para que o que aconteceu comigo, outras mulheres não venham sofrer. Porque até quando nós vamos ouvir nos noticiários e olhar para a televisão e ver notícia que mais mulheres vão se olhar no espelho e vão se declarar com essa imagem. Gente, não é fácil. Ao levantar da sua cama e se olhar no espelho e se deparar com essa imagem, sabendo que você tinha outra, que a sua vida a partir daquele momento vai ser totalmente diferente do qual levava. E não feche os olhos nem os ouvidos para nós, né? A gente quer uma resposta, né? Existem tantas leis de trânsito, porque não pode existir nos rios, nos igarapés, né? Então, isso precisa terminar. Veja a seguir. A repórter Fernanda Tavares mostra histórias de brasileiros que sofreram outros tipos de acidentes aquáticos. E mais, o que prevê o decreto sobre a segurança do tráfego aquaviário. O repórter Justiça volta em instantes. Clima de praia em pleno Cerrado, um complexo aquático gigante com 38 quilômetros quadrados e 500 milhões de metros cúbicos de água. É no Lago Paranoá que está a terceira maior frota de embarcações do país. Aos finais de semana, o cenário é composto por lanchas, barcos e jet skis. O Ricardo frequenta o lago há mais de 30 anos. Velejar é o grande prazer da vida dele. Recentemente comprou um jet ski. Foram poucos meses de uso até sofrer um grave acidente. Ele pilotava a moto aquática quando foi atropelado por uma lancha de grande porte. O piloto da embarcação continuou o passeio e não prestou socorro. Foi um amigo do advogado quem chamou o corpo de bombeiros. Enquanto isso, outras pessoas que estavam no lago foram até a lancha na tentativa de segurar o piloto que provocou o acidente. Quando eu fui prestar depoimento na Marinha, o responsável pelo inquérito me falou assim: olha, você deu muita sorte, mas muita sorte mesmo, você nasceu de novo. Por quê?
Porque quando a lancha bateu no seu jet, vocês foram para o fundo, aí o jet passou por baixo da lancha com o meu corpo. E o jet ficou, eu até arrepio quando eu falo isso, sabe? O jet passou assim, ó, nas hélices, porque a lancha é muito grande, tem 2 motores. Então, depois o responsável pelo inquérito na Marinha me confidenciou isso daí. E foi assim um momento que eu estava prestando depoimento lá que eu até me emocionei, chorei e agradeci mais ainda a Deus pela oportunidade de uma segunda chance, né? As sequelas foram graves. Durante o atendimento no hospital, eu levei 38 pontos na cabeça, né? Aproximadamente 20 no rosto, quebrei 2 dentes, todo esse ombro aqui foi comprometido, romperam alguns ligamentos que eu já fiz 40 sessões de fisioterapia, até hoje eu ainda estou com deficiência aqui né, falta de mobilidade e muito dolorido, me incomoda, não posso nem dormir. A investigação da Marinha apontou que o condutor da lancha cometeu 2 graves erros. Pilotava sem documentação e sob efeito de álcool. O piloto foi indiciado e Ricardo ainda entrou na justiça pedindo danos morais. As pessoas pensam que aqui é uma terra sem lei, não é. Você tem que ter responsabilidade, né, com o próximo, né? Então jamais um proprietário de lancha pode passar a condução dessa embarcação para uma pessoa não habilitada e pior ainda, para uma pessoa não habilitada e sob efeito de bebida alcoólica, como foi o caso, né, que ocorreu comigo no acidente. A Marinha fez o teste do bafômetro e comprovou que a pessoa estava bêbado, fora, né, daquilo que é permitido por lei. O Amauri não teve a mesma sorte que o Ricardo. Ele fazia um passeio de lancha com os amigos e escorregou da embarcação. Eu, quando caí na água, fui sugado para debaixo da lancha, onde aconteceu a amputação da minha perna. Depois de 8 meses, eu passei em fisioterapia, na ACD, recebi a primeira prótese, tá? E voltei a trabalhar. Segundo o Corpo de Bombeiros, os acidentes provocados por embarcações acontecem por 4 motivos: colisões, atropelamentos de banhistas, emborcamento e falhas na atracação e na desatracação. Todo o cenário aquático, né, seja ele com acidentes envolvendo embarcações ou o próprio afogamento mesmo nas margens, no Distrito Federal, eles geralmente estão associados ao consumo de álcool. As pessoas vêm fazer o lazer, trazem suas caixinhas de isopor com bebida, fazem o consumo da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, no determinado momento, ela tende a encorajar as pessoas, principalmente o público masculino. Aí as pessoas têm a tendência de querer nadar até mais longe, querer tocar em algum objeto, sei lá, uma boia de sinalização que está mais à frente. Outro fator que chama a atenção dos bombeiros é a imprudência de quem pilota e não respeita o limite permitido de pessoas por embarcação. A embarcação, né, quem projeta essa quantidade aí, quem define quantas pessoas vão ser colocadas não é o proprietário. Essa definição de quantas pessoas cabem ali, isso vem do projeto de engenharia da embarcação. Então, se no projeto de fabricação dela, a equipe de engenharia estabeleceu, com todos os testes necessários para colocar ela em operação, que o limite de uma determinada embarcação é de 10 pessoas, a pessoa que está ali como responsável pela condução, ele tem que respeitar esse limite, senão ele está colocando em risco ali os seus amigos, familiares, quem seja que esteja ali naquela embarcação. As pessoas costumam a pensar na embarcação como um passeio, né? Não pensem que é realmente um meio de transporte, que por essa razão todos os requisitos de segurança devem estar presentes. Então, desde colete salva-vidas até a habilitação do condutor. Inclusive, regras relacionadas ao consumo de bebida alcoólica também é proibido para que a pessoa que está pilotando a embarcação faça uso desse tipo de bebida. Enfim, todas as regras que nós já conhecemos no trânsito valem também para as embarcações, ou seja, para o transporte marítimo e fluvial. Pois é, a imprudência humana é a principal causa desses acidentes. E foi justamente isso que provocou uma tragédia no Lago Paranoá. 9 pessoas morreram no naufrágio do barco Imagination, em maio de 2011. Na época, a Polícia Civil decidiu indiciar o dono do barco e o homem que pilotava a embarcação por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito apontou 2 falhas para o naufrágio. A primeira era a superlotação. A capacidade do barco era de 92 pessoas e ele transportava 122. Além disso, faltava manutenção.
O barco estava repleto de falhas elétricas e estruturais. O uso de bombas para retirada de água foi outro indício de que os responsáveis sabiam dos problemas do barco. O José Carlos é empresário e tem diversas embarcações, inclusive 2 barcos de grandes proporções como Imagination. Ele estava no lago no dia e viu tudo de perto. A embarcação já estava fazendo água. Eles navegaram por cerca de 2 quilômetros e naufragaram aqui próximo, na verdade bastante próximo da margem. No caso ali se deve muito mais ao despreparo da tripulação e a dificuldade de acesso aos coletes que se deu tantas vidas foram perdidas. O José Carlos faz um trabalho em parceria com a Marinha e o Corpo de Bombeiros. A ideia é ajudar na fiscalização e no monitoramento do lago, mas a imprudência ainda é grande. Sempre que há algum risco, alguma coisa mais séria, a gente faz contatos e temos uma resposta até bastante imediata, principalmente por parte da capitania, que faz essa fiscalização. Brasília tem hoje, provavelmente, a melhor taxa de inspeção por parte da capitania. Apesar de nossa capitania englobar uma área muito grande, o Lago Paranoá é considerado bastante seguro e muito inspecionado. Então, a chance de você ter a sua embarcação parada no final de semana chega a mais de 70%, para que eles abordem, verifiquem documentação, segurança e agora usando também o etilômetro para ver que o capitão não esteja bebendo. Veja a seguir no Repórter Justiça quais são os cuidados necessários ao pilotar uma embarcação. Como o piloto deve tirar o arraiz, que é o documento de habilitação para veículos aquáticos. Saiba como funciona o curso de formação. Vamos mostrar já já, não saia daí. O Marcelo comanda um dos pontos de embarque e desembarque de lanchas da Marina do Lago Paranoá. Ele é aficionado pelo mundo náutico. A paixão é uma tradição da família. Desde que eu nasci, a gente tem casa na beira do lago e meu avô já era um grande apaixonado. O meu pai, jovem, velejava aqui em Brasília, a gente tinha barco. Então eu sempre tive esse contato com a água e com o Paranoá. E aqui é a nossa praia, né? E é um espaço de lazer democrático, é um lugar gostoso, é um lugar leve. Quando a gente vai para o lago, a gente esquece que está no meio do centro da capital do país. Então eu sempre fui apaixonado pela água. Assim que atingiu a maioridade, o Marcelo decidiu dar entrada no arraiz, este documento aí que ele está segurando. A carteira é uma exigência para quem pretende pilotar barcos pequenos e lanchas. A habilitação é fornecida pela Marinha. A ansiedade, tanto para tirar a habilitação de carro, foi para tirar a habilitação para poder pilotar embarcação também. Então, antes dos 18 eu já estava com um livrinho estudando, na época era um pouco diferente, não tinha prova prática, mas eu já estava com um livrinho para que assim que eu completei 18 anos, já fiz a primeira prova que estava disponível aqui na Delegacia Fluvial e já habilitei como arraiz amador. E lá se vão mais de 20 anos assim. Mais do que diversão, o Marcelo está sempre atento a tudo o que acontece por aqui. A coisa mais importante na água, que é a cortesia. A cortesia náutica é extremamente importante e isso é o grande fator. Você conhecendo sua embarcação, conhecendo a lei, você tem uma atitude onde todo mundo fica muito bem na água. Não existe briga veleiro, remo, stand-up paddle, lancha. Havendo cortesia, todo mundo aproveita esse espaço. O arraiz é importante não somente para quem está navegando ou para as pessoas que estão na embarcação, como é essencial na formação de um piloto consciente com a preservação do meio ambiente. Tudo isso é ensinado durante o curso preparatório. Hoje em dia, as aulas práticas também são exigidas. O exame é composto por uma prova escrita de 40 questões de múltipla escolha. A duração máxima é de 2 horas. O candidato é aprovado quando consegue acertar mais de 50% das questões. A inscrição para as categorias de arraiz amador ou motonauta, que é o jet ski, deve ser feita na Capitania dos Portos. Já os documentos exigidos são cópias autenticadas da identidade, CPF, comprovante de residência, atestado médico,
carteira de motorista na validade, declaração de embarcado e o comprovante de pagamento da taxa. Esse treinamento é importante para que as pessoas possam ter consciência de que a embarcação, ela não é um brinquedo, entendeu? Ela é um veículo e um veículo que deve ter seriedade ao conduzir, né? Então o condutor, quem se habilita ou quem realmente deseja guarnecer uma embarcação para fazer um transporte, para fazer um passeio, para brincar, né, usando o termo do recreio em si, ele não pode esquecer de que aquilo é um veículo e é um veículo perigoso, é motorizado e pode, né, um acidente vir a acarretar em perda de vidas. São coisas específicas que só aqueles que realmente fazem um curso, fazem um treinamento, eles conseguem pegar, né? Por mais que pareça fácil, vou pilotar a lancha, vou aqui, engato aqui, vai. Não é assim, não é igual um pedalinho. Até mesmo um pedalinho que você pega ali, que é uma coisa de brincadeira, existe algumas coisas que você tem que ter cuidado. O Erivelton é atleta profissional de vela e não precisaria necessariamente do arraiz, porque o barco utilizado no esporte não tem motor. Eu vejo a necessidade e a importância disso, porque dentro da cultura náutica nós temos essa preocupação em preservar a vida, tanto de banhista, tanto de velejadores, outras pessoas que estejam praticando esporte no lago ou seja onde for. É muito importante, a instrução é muito boa, eu acho que mesmo que você não tenha tanto contato com a água, é interessante fazer um curso, ter um procedimento desse, porque se você às vezes não é o piloto da embarcação, mas se você tem o conhecimento disso, em um procedimento você pode ajudar a agir, ajudar a até salvar vidas, tendo o conhecimento certo na hora certa. Ele ainda reforça o papel da consciência ambiental que todos deveriam ter. Você não está lidando simplesmente com um espaço aberto no qual não tem regras. Dentro do lago também tem regras, dentro do mar tem regras, dentro do trânsito tem regras, em qualquer lugar você vai ter regras e é importante segui-las para não poder cometer nenhum tipo de erro que venha talvez prejudicar alguém ou uma vida, quem sabe. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até mais.